Milhares de operacionais combatem incêndios em Portugal. Situação acalmou e espera-se que o estado do tempo ajude os esforços dos bombeiros. Ministro da Defesa de Israel declara nova fase da guerra. Ataques no Líbano aumentam receios de um conflito generalizado na região. Novos ataques russos noturnos atingiram 3 bairros de Kharkiv. Não houve feridos ou vítimas mortais. Subida dos rios provoca inundações no sul da Polónia e norte de Itália. Direita une-se no Parlamento Europeu e reconhece Edmundo González como o presidente da Venezuela. Cerca de 4.000 bombeiros combatem mais de uma dezena de incêndios em curso no norte e centro de Portugal continental. Os esforços no terreno são apoiados por mais de 1.200 viaturas e 22 meios aéreos. A situação no país acalmou nas últimas horas, estando por esta altura cerca de 70 incêndios em fase de conclusão e resolução, nomeadamente os grandes focos de Oliveira de Azeméis, Albergaria à Velha e Severo do Voga, no concelho de Aveiro. Em Castro Daire e Arouca, as situações continuam críticas, com mais de 1.000 operacionais no local, apoiados por 8 meios aéreos. A situação em Castro Daire é, aliás, considerada extremamente preocupante, com o fogo a apresentar várias frentes ativas. Foi para lá que os reforços espanhóis enviados para território português foram, entretanto, mobilizados para ajudar no combate às chamas. As condições no terreno deverão melhorar, com as previsões do IPMA a apontarem para a descida das temperaturas e alguns aguaceiros para esta quinta-feira. O aumento da umidade do ar e a redução do vento também deverão ajudar os bombeiros no local. Desde domingo já arderam mais de 106.000 hectares de terreno em Portugal continental, segundo o Sistema Europeu Copérnicos, principalmente nas regiões norte e centro do território, as mais afetadas pelos fogos. O balanço atual dá conta de 166 vítimas dos incêndios, incluindo 5 mortes. As chamas finalmente deram tréguas em Albergaria à Velha, mas a normalidade ainda está longe. À entrada da cidade são hectares e hectares de árvores queimadas e caídas, stands com automóveis carbonizados e casas onde só resistiram as paredes exteriores. Segunda-feira de manhã foi aqui em Albergaria, foi a altura mais dramática para nós. Tínhamos muitas frentes ativas, nomeadamente ali mesmo às portas da cidade do continente, vários bairros evacuados também. Foram momentos difíceis para todos, poucos recursos, os bombeiros estavam muito dispersos. O vento era muito, quando deram para o fogo estava perto de nossas casas. Nós não tínhamos bombeiro, ligávamos, mas não havia bombeiro, não havia que chegue. Só vinham mais se fosse perto de casa mesmo, mas mesmo assim nós ficámos sem água, ficámos sem luz, ficámos sem nada. Tínhamos a vala onde nós íamos buscar um bocadito de água, que ainda passa um bocadinho, e assim combatemos e fomos combatendo até a gente se livrar dele. As poucas pessoas que saem às ruas do centro da cidade vão usando máscaras por causa do fumo e das partículas de cinza que são perceptíveis no ar. Acima de tudo, o pior foi mesmo o fumo. Houve alturas que respirar só mesmo dentro de casa, porque cá fora era impossível vir. Um ardume na garganta, não é? E respirar tive que pôr máscara. Hoje tive que pôr uma máscara, porque eu não conseguia respirar, não é? E no trabalho também. Tive que pôr, era muito fumo de manhã, a fábrica estava cheia de fumo, praticamente. Uns quilómetros a norte, em Severo do Voga, os incêndios já foram dominados, mas os bombeiros estão exaustos ao fim de 3 noites sem irem à cama. O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias. Aqui em Albergaria à Velha, a situação aparenta estar mais calma, apesar da nuvem de fumo que se adensa sobre a região. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Albergaria. Após as explosões de pagers e walkie-talkies no Líbano, o ministro da Defesa de Israel declarou que é tempo agora de uma nova fase da guerra. Durante a sua visita à base aérea de Ramat David, no norte de Israel, Yoav Gallant disse que o país está a desviar a sua atenção para o Hezbollah, mobilizando as tropas nesse sentido. מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות
משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. זו חובה שלנו ואנחנו מבצעים אותה במקביל. O receio de uma nova escalada para um conflito total na região tem sido elevado desde a recente onda de explosões no Líbano, que matou dezenas de pessoas e feriu milhares. Embora as Forças Armadas israelitas não tenham confirmado o seu envolvimento, acredita-se que os ataques foram levados a cabo por Israel, visando o Hezbollah. O grupo militante e Israel estão em confronto há mais de 11 meses, tendo como pano de fundo a guerra na faixa de Gaza. Os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento na operação e afirmaram que continuarão a adotar uma abordagem diplomática para evitar uma escalada de violência na região do Médio Oriente. Os ataques noturnos russos contra a Ucrânia atingiram 3 bairros de Kharkiv, o que resultou na destruição de várias habitações e num incêndio numa floresta. De acordo com a Procuradoria Regional de Kharkiv, não foram registradas vítimas mortais ou feridos. Без 15, без 10, 5 слышу в небе что-то большое, там как сверкает. И резко бух, и все, и посыпались стекла сразу. Ну, мы выбежали бегом, одели штаны, бегом документы и на улицу, где все люди. Entretanto, em Zaporizhia, 12 povoações estão a lidar com as consequências dos ataques aéreos russos que mataram uma pessoa e deixaram 2 feridas. Moscou bombardeou a região 161 vezes em 24 horas. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens que diz mostrarem drones russos a atacar equipamento do exército ucraniano e abrigos militares. Os novos ataques ocorrem numa altura em que Moscou e Pequim estão a realizar os maiores exercícios militares conjuntos dos últimos 30 anos. Despite Kyiv's attempts to draw away Russian forces from Pokrovsk with a surprise incursion into Kursk region, Moscow is still prioritizing its efforts in eastern Ukraine, where their offensive does not seem to ease up anytime soon. The battle for Pokrovsk started months ago when in mid-February Ukrainian forces withdrew from Avdiivka. From there, they have been retreating towards Pokrovsk, a major logistics base and transport hub for Ukraine's armed forces, where multiple roads and rail lines intersect. Since the first breakthrough of Ukrainian defense lines in April near the village of Ocheretine, Russian forces have advanced to over 20 kilometers towards Pokrovsk. In early September, Ukraine transferred more forces to this area, but Russia hasn't moved any of its own away towards Kursk, pushing for more advances towards Pokrovsk while also threatening to encircle a large grouping of Ukrainian forces south of the main area. The Russians are pressing from 2 directions. They swallowed up the town of Novohrodivka and are pushing forward from the southeast and from Ukrainsk, which fell a few days ago. If Ukraine loses Pokrovsk, it would be much harder to move troops, provisions and ammunition to other parts of an overstretched front line here in eastern Ukraine. Inundações afetam o sul da Polónia e região norte de Itália. Nas últimas 24 horas foram feitas mais de 500 intervenções de salvamento na região de Emília-Romanha, no norte de Itália. As autoridades pediram às pessoas das zonas afetadas para que abandonassem as suas casas. As inundações têm sido causadas pela subida dos rios depois da passagem da tempestade Boris, que já fez 24 mortes na Europa Central. Em países como a Roménia, o pior já passou e os residentes começam agora a reparar os estragos. Am fugit în picioarele goale și în cămașa de noapte. Dacă nu eram moartă, am copiii. Dar munca mea, că la casa ta nicăieri nu-i. Também em Breslávia, no sul da Polónia, a situação está a complicar-se com a iminência da subida dos rios, que deverá atingir mais cidades até sexta-feira. Nas últimas horas, vários residentes voluntários reuniram-se para construir fileiras com sacos de areia para proteger a cidade. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai encontrar-se esta quinta-feira com o Primeiro-Ministro polaco Donald Tusk em Breslávia e com outros chefes de governo afetados pelas inundações. O Parlamento Europeu reconheceu como o presidente legítimo da Venezuela Edmundo González, candidato da oposição.
O hemiciclo de Estrasburgo rejeita os resultados oficiais das presidenciais venezuelanas do final de julho e condena o que diz ser a repressão no país. A resolução vai mais longe do que a posição dos 27, que não reconheceram Maduro como o presidente legítimo, mas também não apontaram González como vencedor. 309 eurodeputados votaram a favor, entre eles os membros do PPE, o maior grupo político do Parlamento Europeu. Esse reconocimiento a lo evidente, lo que las actas electorales que se han distribuido fuera de Venezuela demuestra claramente la victoria de Edmundo González y de la oposición democrática ante este régimen dictatorial. O PPE votou ao lado dos grupos de extrema-direita, conservadores e reformistas, patriotas pela Europa e o Europa das Nações Soberanas. Ficou assim formada uma maioria no Parlamento Europeu pela primeira vez na nova legislatura. Os liberais do Renew Europe abstiveram-se porque não querem aliar-se à extrema-direita. Socialistas, verdes e esquerda votaram contra por não concordarem com o reconhecimento de González como presidente. Ninguno de los 27 países de la Unión Europea lo ha hecho, ni la Unión Europea lo ha hecho, y de hecho de toda la comunidad internacional solo 2 países, Panamá y Ecuador, han realizado este reconocimiento. Nosotros tenemos indicadores sobre el resultado, pero no tenemos todo el cuerpo electoral. Y nos parece que no somos un órgano legítimo para reconocer un resultado electoral cuando no tenemos todas las actas y todos los datos. A resolução, sem peso legal, pede também um mandado de captura internacional para Nicolás Maduro por crimes contra a humanidade. No texto são alegadas graves violações dos direitos humanos.